didn't know what to say. I was like, okay. I just went on YouTube and I searched up so many things. There were so many things to talk about with teens. And my mom just came up to me and she was like, just pray. And once I started praying, I thought of when Valerie was here and what she was saying to us. Some people weren't here. She said that this is the time of prayer and we need prayer. And the whole time God was just saying, like, talk to them about my word and what I can do. Like, God has bigger plans for us, but for us to know what He is, we need to pray and we need to read the Bible. Praying is our way to talk to God, and God's way of talking to us is reading the Bible. So without that, there's no relationship. He wants a relationship with us. Praying is something universal. Like whenever, if someone's sick, the first thing they say, like, can you please pray for this person? Or like, pray for me so I can pass this test. Pray for my doctor appointment. Pray, pray. But we don't really put that to like a true, we don't take it that seriously how we should. Yeah. Like praying once isn't gonna do what we ask for. God isn't always going to do what we want. People say like, oh, praying doesn't work, like I've tried it, my dad died from cancer, or something bad happened, but it does work. We just don't know the purpose of it. Praying is real because He does answer us, but He answers us with a no. And ever since we were little, our parents will say no, or maybe it's just not the time for the prayer to be answered. When we're little, we're running around and we see a toy and we're like, oh, we really, really want this. Like, if I have this, I'm going to play with it every single day. And our parents knows that we're not going to play with it every day. We're going to play it for that one day. And we're going to take it for granted and we're going to leave it there. And they say, just wait and we'll get it later. So maybe just God is just putting it for a pause. And I wanted to read a passage from the Bible. It's 2 Corinthians 12, 7, 10. Let me get my Bible. Oh, guys, nós temos que só ler a Bíblia e depois pôr o celular. Mano, cadê ela? Você tem a Bíblia? Tem. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Coríntios 12. It's in the new? It's after Romans, New Testament. Yeah, it's a movie. Right after. I was going. Here, you're like, No, I was going to 2 Coríntios 11 12, 7, and 10. Pode começar? Yeah, and then you could read it in English. Yeah. You say 7 to 10, né? Para Vocês têm Bíblia aí no celular? A Larissa vai ler. Ah, lá, você vai ler. Yeah, I am on the Valley inglês. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. I read that last time. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me.
3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses and insults and hardships, and persecutions and difficulties. For when I am weak, then I am strong. So Paul had this spina, like Thorn. a thorn, and God, and he prayed for God 3 times, and God didn't take that away from him. And what I got out of it is that I think if God did do everything that like he wanted him to do and took away the thorn, he wouldn't be that close to God. He wouldn't be asking God and like talking to him, questioning him, because prayer is about talking. It isn't something like that we have to do every night just because we've grown up doing it. It's like a relationship that we have, and it brings us closer. So I was thinking, like, if that was me, like, and he took that away, I would feel so good about myself, and I probably wouldn't even have thanked God for what he had done, and I would have just been like proud of myself, I guess. Like, yeah, I got it away, like it's not here. Like, I wouldn't take God's grace as big as I should have because he did that for me. And just the way that he prayed and he kept on asking. And when God answered him, he answered him with a no. But he was okay with that because he understood that God's grace is bigger. He doesn't need to be perfect. Like, he doesn't need to have what he wanted. Many of us pray for God like, oh, I wish I had that perfect body. I wish I looked like this Victoria's Secret model. I wish I looked like this soccer player. But if we did have that, we wouldn't be as close as we are to God. We wouldn't thank him enough for what we do have. We like experience so many situations that we prayed and we know that God is listening, and yet other times we pray and we know other people that have prayed and the situation changed and it didn't go right, or maybe it didn't go right for you, but it did go right for that other person. But we're humans and we're gonna get mad and we have feelings and we're gonna go to God and we're gonna ask, why are you doing this for me? But it all depends on the time and what God wants. We can't be selfish. We have to let him do what he wants to do because he knows what's right. And I also thought, like, what if there was more to prayer than God just listening and answering? If we understood how Jesus prayed, our concept and expectations of prayer would change completely. He didn't get what he wanted all the time, and we shouldn't be that selfish also and just accept the way life is, because he knows our everyday plan. He knows what we're going to do, and he gives us choices for that. And I just feel like when I prayed, Jesus was telling me that it's time for us to pray and put his name out and just have a closer relationship with him, because prayer is talking to God, and with God we create a relationship, and that's what we truly need with him. Yeah, Well, como diz o pastor, foi uma palavra muito abençoada. E para o Simar que não entende, mas ela estava falando sobre a oração e ilustrou com aquela palavra. Quando Jesus fala, se for possível, faça necessidades, que nem até Jesus teve que orar, mas nem as orações dele foi do jeito que ele queria. Então a gente tem que entender o propósito de Deus na vida. Eu realmente estou feliz com Deus por vocês estarem falando. Não todo mundo. Júnior, traduz para Daniela. Não, ela fala português, todas aqui falam, só não Daniela. Ah, é? É. Você quer traduzir ou você quer falar para ela? Você tá suave? Então fica em pé a postura que você está todo torto.
Relaxado. Tá relaxado, mas dor nas costas não precisa ficar assim, fica pior. Ficar reto, fica. E eu estou grata a Deus. E eu tenho visto que vocês têm buscado de Deus para trazer a palavra e não tem sido apenas palavras. E isso é que faz a gente permanecer e dar vontade de continuar buscando o Senhor. Quem falou primeiro foi o Júnior, falou sobre Davi. Larissa falou sobre José. Amanda falou sobre Eva. That's my turn. E Darla, hoje Deus te usou para trazer essa palavra. Porque o caminho é esperar em Deus. Deus tem o sim, o espera e o não. E o silêncio. E o silêncio. Às vezes ele fica calado. E quando ele está calado, ele está trabalhando. Mas a gente tem que aprender a esperar em Deus, no matter what. E se a gente precipitar e querer agir pela gente mesmo, a gente tem as nossas escolhas, como você disse, e essas escolhas podem não ser o plano de Deus para nós. Às vezes a gente precisa de ajuda. Right? Então que Deus continue abençoando vocês, que vocês não só falem, mas a partir de cada palavra que a gente ouvir aqui, que a gente coloque isso no coração da gente como o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem que ficar atento, a gente tem que ser como Davi, ousado, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ser como José, perseverante, acreditar que os sonhos de Deus, eles são maiores na nossa vida. A gente tem que ser diferente da ação de Eva, a gente tem que ser prudente e não acostumar com as coisas desse mundo. E para fechar, eu digo essas partes que a gente começou de ministrações, que tem sido uma experiência nova para vocês. A Darla falou sobre a oração e Paulo tinha um espinho na carne. E às vezes a gente ora e a gente quer que Deus só, a gente vai assim com a mão e quer a resposta de Deus. Mas Deus tem um propósito em tudo. Então a oração é o caminho para chegar à adoração. Amém? Tem um ditado que diz a oração, uma frase que eu gosto muito que diz: a oração é a ginástica da alma. Você não work out o seu corpo, você não faz. E a oração é a maneira que você se envolve, que você chega até Deus, que você cresce, que você fica flexível quando você ora. Então que Deus abençoe vocês. Você quer falar um pouquinho? A senhora vai continuar um pouquinho e depois nós vamos. O que realmente Deus quer é que a gente aproxime dele. Para que isso aconteça, eu preciso querer. Porque Deus, Ele nos ama de uma forma tão grande. Lá em João 3,16, na Bíblia, diz assim que Deus nos amou de uma maneira, de tal maneira, usou essa expressão, porque não tinha palavras suficientes para descrever o tamanho do amor dele. Então Ele nos ama de uma forma tão grande que Ele nos criou com livre-arbítrio. Então você escolhe ou aproximar de Deus ou não, porque Deus te respeita. Deus respeita a sua escolha. Então, para você se achegar a Deus, você precisa querer. Quando você chega a Ele, Ele se achega a você muito mais ainda, porque Ele realmente nos ama muito. E Ele, Deus, Ele tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Se eu ou você não se achegar a Ele, eu vou ser apenas uma criação dEle. Mas a partir do momento que eu me aproximo, que eu aceito Ele como Salvador, aí eu vou ser filho. Aí vocês sabem que quem tem parte na herança é o filho ou o servo? É o filho, né? Então quando eu me achego a Deus, que eu aceito Ele como Salvador, aí Ele passa a ser meu pai, quer dizer, aí eu vou ter parte na herança, que a herança é o céu. Aí a partir do momento que eu me achego a Ele, aí o que eu vou fazer? Eu não vou querer mais a minha vontade, eu vou querer a vontade dEle. Aí quando eu vou orar, a oração correta é aquela que Jesus ensinou, que realmente, Senhor, mesmo que eu quero isso, mas eu não vejo amanhã, mas o Senhor vê.
Então faça a tua vontade, porque essa é a melhor. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente